Não restam dúvidas, Sam Wilson é o Capitão América. Ele vai ter que dar um jeito de vencer o John Walker como um agente americano, enquanto o governo está atrás dele e o Steve Rogers volta de uma forma muito suspeita. No meio disso tudo, um dos Vingadores morre e o Sam Wilson reflete sobre o que está acontecendo com ele agora. Se você ficou confuso com isso tudo, calma, porque a história do Sam Wilson nos quadrinhos foi usada como base para a história do personagem no universo cinematográfico da Marvel. E se você quer saber como tudo aconteceu por lá, vem comigo, vambora. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Histórias com Loquia, esse quadro onde eu te conto o que tá rolando pelos quadrinhos. E no último Histórias com Loquia, eu contei como o Sam Wilson virou o Capitão América nos quadrinhos da Marvel, e como aquilo tudo foi muito, mas muito bizarro, ao mesmo tempo que dava pra ver umas similaridades com o que aconteceu lá no finalzinho de Vingadores Ultimato, hein? Recomendo demais que você assista aquele outro vídeo se não viu ainda, mas a história dele não acabou só com aquilo lá. Com o manto do Capitão América, Sam Wilson ainda tem muita estrada pela frente, incluindo um combate com um agente americano, o John Walker, a morte de um Vingador muito querido e um Steve Rogers do mal. Tá, mas como assim um Steve Rogers do mal? Que Vingador é esse que morre? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Na primeira missão do Sam Wilson como Capitão América, nós vemos o herói enfrentando o vilão Ossos Cruzados. Ossos Cruzados, que é um vilão conhecido aí dos fãs do CM também, porque ele apareceu em Soldado Invernal e Vingadores Ultimato, na sua identidade civil, e em Guerra Civil ele já apareceu com uma máscara, né, como o Ossos Cruzados em si. É aquele vilão que tenta se explodir e causa aquela tragédia lá que iniciou basicamente a guerra civil do filme. Junto da Hydra, ele, o Ossos Cruzados no caso, sequestrou um cientista da SHIELD, mas fez isso fingindo que não era um sequestro. E peraí, Loquia, mas como assim? O que você tá falando? Eles pegaram o tadinho do cientista lá e falaram que ele estava só sendo transferido para outra base da SHIELD. Era para trabalhar numa operação secreta. O Sam Wilson até brinca que quase não reconhece o Ossos Cruzados por conta dele estar no meio de uma operação quase que bem sucedida. Pra você ver a fama desse vilão, né? O cara não tem a mínima credibilidade. Enquanto Sam Wilson narra essa batalha contra a Hydra, que aconteceu no passado, nós vemos o presente dele em um voo comercial, tendo de aturar dois passageiros meio malas aí que reconhecem ele como super-herói. Esses caras ali ficam surpresos de ver o Sam Wilson voando na classe comercial, e até aí o herói vai narrando como ser o Capitão América é só um emprego como qualquer outro. Apesar de que a gente sabe que não é, né? Não é bem assim. Aqui nós temos um ponto em comum com a série Falcão e Soldado Invernal do Disney Plus, que explora bastante esse lado humano e social do Sam Wilson quando ele não tá engajando em atividades super-heróicas. E aí, para complicar mais, nós vemos que quando o Sam entrega os Ossos Cruzados para Mariah Hill, ela demonstra bastante ingratidão, tratando mal o nosso novo Capitão América sem nem agradecer ele por ter prendido o vilão. E por que isso acontece? Bom, o Sam Wilson não é mais um operador da SHIELD e nem dos Estados Unidos, ou seja, ele virou um agente livre. E é aí que o Sam comenta como é difícil preencher os sapatos do capitão. Ele fala que quando o Steve Rogers lhe deu o escudo, ele achou que o trabalho seria combater os vilões, se juntar a uma equipe dos Vingadores e participar de um desfile de vez em quando. Ele diz o seguinte: você diz para si mesmo para ficar sorrindo, acenando, ficando de pé, mas preciso admitir que não demorou muito para eu sentir que havia algo um pouco errado. Vamos ser honestos aqui, esse país está mais dividido do que nunca. O Sam reflete que o Steve Rogers sempre tentou fazer do Capitão América algo mais que só um símbolo. Por isso, o Sam tinha chamado uma coletiva de imprensa e feito o impensável. Ele declarou ser um agente livre que não trabalha mais para o governo, justamente para se separar do cenário político americano conturbado que havia na época. É por isso que a Mariah Hill estava tão revoltada com ele, por ele não ter mais associação governamental ou com a SHIELD também. Além disso, uma parcela do público não aceitou muito bem essa declaração dele, afirmando que o novo capitão era um traidor da pátria, olha só.
E é por isso que o Sam Wilson voa também na área comercial junto com o povão, porque ele abriu mão de todas as regalias que ele tinha. Bom, mas e aí, como é que o Sam vem agindo sem a ajuda do governo nem da SHIELD? Ele fez uma coisa que é bem genial e bem inocente, se você for pensar direito. Ele montou uma linha direta para a população, atendendo a pedidos de quem precisa. Ou seja, é tipo o Disque Capitão América. Você só liga, pede ajuda e se ele vê que merece ajuda mesmo, ele vai ajudar. Porque é óbvio que o Sam acaba recebendo um monte de chamadas que são meio idiotas. Desde gente pedindo ajuda para ele auxiliar na conquista de uma mulher, até gente revoltada porque não conseguiu devolver o produto para uma loja. Mas o Sam, felizmente, não resolve essas tretas todas sozinho. Ele conta com a ajuda da Misty Knight, que já apareceu numa série da Marvel, né? A série do Luke Cage. E além dela, há também o Dennis Murphy, um antigo companheiro do Steve Rogers e do Sam Wilson, que cuida das questões mais logísticas dessa operação. Até que chega uma hora e o Sam recebe a chamada de uma senhorinha pedindo ajuda para encontrar o neto, o Joaquim, que ela acredita ter sido sequestrado pelos Filhos da Serpente. A Misty Knight tenta convencer o Sam a não se meter nessa treta dos Filhos da Serpente, visto que a situação política do país na época estava polêmica pra caramba, e a situação dele também em relação ao público. E isso por quê? Porque os Filhos da Serpente são um grupo racista, criado com o intuito de dividir os Estados Unidos. Eles já apareceram lutando contra os Vingadores, contra os Defensores, contra a SHIELD, contra um monte de gente aí. Mas no fim das contas, é um grupo vilanesco bem aleatório e que bebe da fonte ali do nazismo. Só que mesmo assim, o novo Capitão América resolveu arriscar. Quando ele finalmente encontra o grupo vilanesco e inicia um combate, quem é que aparece e comanda o Sam Wilson a parar? Fala assim, esteja parado agora. Esteja preso não, esteja parado. Ele, o Capitão América original, Steve Rogers. Descendo de uma nave da SHIELD, o agora comandante Steve Rogers exige que o novo Capitão América pare com a sua luta. E mais, olha só, ele dá um ultimato pro Sam. Último aviso, Sam, o show acabou. Mas o que será que aconteceu para o Steve tratar a pessoa que ele mesmo escolheu para receber o manto de Capitão América dessa forma? O Sam confronta o Steve Rogers dizendo o seguinte, é sério? É nesse ponto que a gente chegou? Um grupo terrorista ataca imigrantes e é comigo que você tem um problema? Aí o Steve Rogers responde, não, você é aquele que recebe um pedido educado, esses idiotas estão presos. Aí sim, aí o Steve Rogers falou, esteja preso pra eles. O Sam e o Steve estão lutando juntos pra derrotar os Filhos da Serpente, que adivinha só, eles não aceitaram ser presos de cara, então teve que rolar uma pancadaria de leve. Eventualmente o líder da gangue se teletransporta com um dos reféns, deixando o Steve e o Sam a ver navios. Ou seja, tanto blá 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 pra nada. Os dois então têm uma discussão sobre como o Sam tá abordando as suas missões como Capitão América, que acaba com o Sam indo embora com razão aborrecido. Cá entre nós, né? Sam Wilson depois localiza o líder dos Filhos da Serpente e esse vilão estava trabalhando para ninguém menos que um outro vilão chamado Armadillo, ou seja, é um tatu gigante. E olha só, a nível de curiosidade só, hein? Esse personagem nos quadrinhos, ele ganhou os poderes dele do Mercador de Poder. Olha aí, entendedores entenderão a conexão com John Walker e outros personagens dos quadrinhos aí. Rola uma luta épica e o Sam neutraliza eles com a ajuda do seu pássaro, o Asa Vermelha, que foi substituído por um drone dentro do UCM, o Red Wing. E os vilões são presos pela SHIELD. Nessa primeira parte aí, a gente já saca então que o mundo está dividido acerca da figura do novo Capitão América. Como o cenário político estava muito conturbado, o Falcão tinha resolvido agir sozinho para se separar das polêmicas, só que com isso ele acabou gerando mais polêmica ainda para ele. Ele e o Steve Rogers até discutem essa questão e aí rola um dos diálogos mais intensos dessa série em quadrinhos, olha só. O Sam diz, aqui estava um homem do qual eu era tão próximo quanto dois seres humanos podem ser, mas naquele momento eu vi, talvez pela primeira vez, que sempre estivemos separados por milhas.
porque Steve Rogers, em seu coração, acredita que quando os valores estão em jogo, o seu país fará o que é certo. E eu, em meu coração, eu apenas espero que o meu país faça o que é certo. Isso é uma forma poética de dizer que enquanto o Steve Rogers dos quadrinhos é mais esperançoso, o Sam Wilson é mais pragmático, é mais pé no chão. Lógico que isso não foi sempre verdade nos quadrinhos da Marvel, né? A gente já sabe que em uma época lá da história do Steve Rogers, ele abandonou o manto de Capitão América exatamente por discordar do governo, mas a Marvel está sempre ajustando a sua própria história nas HQs, e por motivos de ser coerente dentro dessa saga aqui que a gente está acompanhando, vale a gente fazer vista grossa e pensar, o Steve é assim mesmo e o Sam Wilson é assim mesmo e pronto. Porém, será que o Steve é tão ingênuo a ponto de confiar cegamente no governo americano mesmo? Ou ele estava agindo daquela forma porque tinha caroço no angu, sabe como é? Será que tinha alguma outra coisa por trás dessas ações dele? Bom, ele vai aparecer de novo e você vai sentir o tamanho da treta. Porque é nesse clima de desconfiança e paranoia aí que a história do Sam Wilson Capitão América se mistura com os acontecimentos da mega saga Marvel Guerra Civil 2. Quando ninguém menos que o Tony Stark e a Carol Danvers entraram em um embate para ver quem estava certo quando se tratava de uma política para impedir crimes. Eu não vou ir muito a fundo sobre qual é a história de Guerra Civil 2, mas o que é importante para essa história aqui é que essa foi uma mega saga onde nós tivemos um monte de mortes, incluindo a morte de um herói muito querido dos Vingadores. E isso aconteceu durante uma invasão do Thanos. Esse herói é James Rhodes. Isso mesmo, máquina de combate morre. E é o Sam Wilson quem faz um discurso para ele no funeral. Olha só as coincidências. A versão do James Rhodes no universo cinematográfico também aparece na série Falcão e Soldado Invernal. E também é o protagonista da série Armor Wars no Disney+. Será que em algum momento essa cena dos quadrinhos, ou seja, do Sam Capitão América fazendo um discurso para o Rhodes, será que isso vai ser adaptado para o universo cinematográfico da Marvel também? Olha aí. Durante o seu discurso, o Sam relembra que o James Rhodes já tinha sido Homem de Ferro. Ele fala da representatividade que o James traria como Homem de Ferro se tivesse assumido aquilo. Representatividade essa que o Sam trazia agora, como novo Capitão América. Olha só que emocionante um trecho do discurso dele. Quando o Jim se tornou Homem de Ferro, ele não falou para ninguém. Ninguém. Nem mesmo os Vingadores sabiam que não era o Tony Stark na armadura. E isso não saiu da minha cabeça. Ele sabia da importância do que estava fazendo. A história que estava fazendo, não é? Mas ainda assim, ele ficou quieto. Eu sei que ele tinha dúvidas e talvez pensou que, se falhasse, ele não iria querer decepcionar ninguém. Ele não queria que isso refletisse negativamente de onde ele veio. E eu consigo me identificar com isso. Bom, pois é um discurso bem poderoso. É o Sam sentindo ali a água batendo no bumbum, sabe como? E pensando, será que eu estou sendo um mau símbolo para os Estados Unidos? Um mau Capitão América? Ainda de luto pelo companheiro é que nós temos a treta entre o Sam Wilson e o agente americano. Justamente por conta dessa desconfiança que o governo estava tendo sobre o Sam. Mas como que esse confronto entre o Sam Wilson e o agente americano aconteceu? Será que foi parecido com a série Falcão e Soldado Invernal? Eu vou te contar isso agora, mas antes se inscreve aqui no canal, dá essa força, ativa as notificações também para ficar informado do mundo de super-heróis. Adoraria ter você aqui juntinho com a gente como um Loquia nos próximos vídeos. Muito obrigado por essa força gigantesca. Vamos continuar. Bom, o John Walker, ele tinha entrado de novo para o exército americano. Ele estava participando de várias missões contra células terroristas e tal. E depois de uma dessas missões para invadir um complexo de terroristas, o John Walker recebe uma ligação do Senado americano e volta para os Estados Unidos. Mas aí você se pergunta, qual foi o motivo dessa ligação? Muito bem, o presidente das indústrias Kane, chamado Paul Kane,
junto do senador do Texas, tem uma missão para o John Walker. A razão deles chamarem o John ali era simples. O agente americano precisava recuperar o escudo do Capitão América, que estava nas mãos do Sam Wilson. Segundo eles, o Wilson, ao se desligar do governo e da própria SHIELD e agir por conta própria, ele não foi aprovado pelo público, ou seja, ele começou a agir de forma errada. Só que peraí, vamos voltar aqui um pouco que você pode se perguntar, quem é esse Paul Kane aí e por que ele tá contra o Sam Wilson? Meus colegas, é pura politicagem isso. Você que fala que tinha que seguir os quadrinhos, não tem coisa de política. Rapaz, quadrinho da Marvel tem política desde sempre. As indústrias Kane tinham fabricado nada mais nada menos que os AmeriCorps. É uma espécie de polícia, meio que política e privada, que é parecido com o Robocop, sabe como? Você lembra do Robocop? Bom, eles são robôs programados para combater o crime. Só que acontece que eles passaram a atacar minorias e comunidades de uma maneira muito hostil. Eles estavam usando força excessiva contra essas pessoas que várias vezes não eram nem criminosas. O Paul Kane nega essas acusações todas. E o Tom Harrold, que é esse senador do Texas, tenta introduzir no Senado uma emenda aí que torna os AmeriCorps parte da aplicação da lei federal. E isso é lógico, ia piorar ainda mais as coisas. Mas o Sam Wilson sabia que esses robôs não eram tão bonzinhos assim como a mídia tentava fazer parecer. E ele defendeu um vigilante negro que estava sendo atacado por engano por esses robôs. E isso causou uma revolta no Brooklyn. O senador Harrold e o Paul Kane mostram as gravações disso para o agente americano, afirmando que o Sam Wilson estava agindo contra a própria pátria ao atacar os AmeriCorps. Tá sentindo aí que o terreno contra o Sam Wilson tá bem fértil, né? E piora, porque tem uma hashtag rolando aí pelas redes sociais dizendo Take Back the Shield, ou seja, pegue de volta o escudo. E isso deixa os políticos bem empolgadinhos. Olha aí, o público também quer o que a gente quer. O senador até chega a mencionar que o Sam Wilson não é o seu Capitão América. É uma frase até que aparece com bastante força nas redes sociais, tipo, não é o meu Capitão América, sabe? E para convencer o John Walker a lutar contra o Sam Wilson, Harold afirma o seguinte: bom, você já foi Capitão América por um tempo, John, e claro, cometeu alguns erros, mas no fim você devolveu o escudo para o homem ao qual ele pertencia. Isso é tudo que a gente quer ver acontecendo aqui. E aí o John Walker, ouvindo aquilo, nega. Ele ainda não aceita a missão de ir contra o Sam. Ele diz que, embora não concorde com as políticas de Sam Wilson, ele não vai arrancar o escudo dele. Se foi o Steve Rogers quem deu o escudo, ele que peça para o Sam devolver. O Kane e o senador discordam dessa ideia porque, segundo eles, um Capitão América branco dizendo para o Capitão América negro parar, a mídia liberal ia surtar. Isso nas palavras dos personagens, tá? Ou seja, eles chegam à conclusão que o Steve Rogers está acima disso tudo e que só o John Walker pode tirar o escudo do Sam Wilson. Caso vocês não tenham percebido ainda, essa HQ do Sam Wilson como Capitão América é totalmente politizada. Ela explora ali as questões das redes sociais, o papel da mídia em expor problemas do momento, enfim. Lida até com fake news. Um dos trechos marcantes disso tudo é quando o vigilante Rage, ele acaba sendo levado pelos AmeriCorps por conta desses robôs agirem com base em uma programação racista, que entende pessoas de minorias como mais propícias a cometerem crimes. Então o senador e Paul Kane mostram imagens ao vivo do Sam lutando contra os AmeriCorps durante uma revolta nas ruas. Isso para mostrar pro John Walker o quanto o Sam estava perturbado e o quanto ele estava agindo contra a América. É óbvio que o John Walker não tinha ideia do que realmente estava acontecendo naquela situação lá e por isso ele acabou sendo influenciado pela pilantragem desses dois caras. Enquanto isso, lá naquela outra situação, o Sam estava em desvantagem contra os AmeriCorps. E nos quadrinhos, vale dizer que ele tem a habilidade de criar um elo telepático com pássaros, embora essa conexão seja mais forte com o Asa Vermelha, que é o falcão de estimação dele. E nessa situação, o Sam usa esse elo telepático
telepático e chama várias aves para distraírem os Americops enquanto ele escapa daquele caos ali com vida. Enquanto o novo Capitão América voa para longe, ele é atingido em cheio por um escudo. O Sam deixa cair o escudo que ganhou do Steve Rogers no chão, mas quando vai tentar pegá-lo, uma voz diz para ele: "Deixe isso aí. Esse escudo não te pertence mais." E adivinha quem é? Se você pensou o agente americano John Walker, acertou. É agora que nós chegamos no momento da treta, galera. O Capitão América do Sam Wilson contra o agente americano John Walker. O Sam é pego meio desprevenido sem saber o que o John Walker estava fazendo ali. E quando o Sam questiona isso, a resposta que ele recebe mostra de novo como os Estados Unidos estavam fragmentados por pontos de vista diferentes. Olha só o que o John Walker fala: "Eu tô aqui para te ajudar, Sam, antes que seja tarde. Você precisa devolver o escudo e desistir agora, antes que mais alguém se machuque." Walker diz que viu o Sam atacando pessoas que protegiam o Brooklyn, quando na verdade o Sam tinha atacado os Americops por estarem oprimindo a população. O agente americano então diz que também já cedeu à pressão de ser o Capitão América, que ele sabe que ter esse manto é complicado, e é aí que o Sam responde: "Aos meus olhos é meio diferente, sabe? Você não me vê assassinando pessoas como você fazia." Eles se desentendem e rola uma treta bruta entre os dois, uma porradaria intensa mesmo. O Sam fica apreensivo, já que o agente americano não é qualquer adversário, tendo até vencido o Steve Rogers em combate corpo a corpo mais de uma vez. Vale lembrar aqui que nas HQs, o John Walker tem uma força superior à de um super soldado comum. Em termos de força bruta, daria até quase para colocar ele pau a pau assim com o Homem-Aranha, eu acho. Um facho de luz destaca os dois combatentes e surge um helicóptero. A mídia começa a cobrir a luta entre eles. E o pior, o Sam Wilson tá levando uma surra sinistra do agente americano. Caído e quase derrotado, o novo Capitão América tem uma ideia. Ele amarra o John Walker e, voando, leva ele até um túnel escuro. Usando a sua telepatia com as aves e enxergando com os olhos de coruja, o Sam consegue ver no escuro enquanto John Walker está perdido. E é aí que o cenário se inverte e é o Sam que dá uma baita surra no John Walker. Ele pensou rápido e bolou uma estratégia aí digna de um Batman da vida. A luta termina com o John Walker exausto e todo ferido, e o Sam faz um discurso. Quando Steve Rogers se recuperou, ele me disse para segurar firme esse escudo, e eu confio na opinião dele muito mais do que na sua. Então você e todos os caras que fizeram você vir aqui, vocês vão ter que aprender a se acostumar com isso. Eu sou o Capitão América agora, lide com isso. Muito épico, não é? Já pensou a gente ver uma cena parecida com isso no UCM? E beleza, acabou por aí? Nada! Tem uma reviravolta sinistra chegando. A HQ volta lá pro lugar onde o senador e o Kane estavam tentando convencer o John Walker a pegar o escudo do Sam. E quem foi que apareceu lá e a gente não tinha visto ainda? O próprio Steve Rogers encorajando o John Walker a tirar o escudo do Sam. Pois é, o Steve diz que o Sam perdeu o controle, que ele não sabia como fazer o Sam parar, mas o John Walker sabia. Afinal, o John já tinha sido Capitão América também. Mas o Steve vai mais longe. Ele diz que não podia pedir simplesmente para o Sam devolver o escudo, porque seria um escândalo para a mídia. E que Steve Rogers é esse que se preocupa com o que a imprensa diz? E o Steve ainda diz para o John não falar nada para o Sam, que era uma missão secreta, porque o Sam ainda era amigo dele e o Steve não queria estragar nada. Então, muito suspeito, muito estranho. E o John Walker responde o seguinte: "Sem problemas, capitão. Isso é uma missão confidencial que fica só entre nós." Os dois apertam as mãos e fecham o acordo. Bem sinistro isso aí. E fica claro que o agente americano decidiu ir atrás do Sam não foi só por causa das manipulações do político e do empresário, mas sim também por causa do próprio antigo Capitão América. É lógico que essa história ainda não acabou. O que tem de errado com o Steve Rogers? E mais, tem um Sam Wilson enfrentando o Apátrida.
dos quadrinhos, dá pra ver que as semelhanças entre essa série e Falcão e Soldado Invernal não são poucas. Mas se você quiser que eu te traga o resto dessa história, tem que compartilhar esse vídeo pra todo mundo. Manda no zap, manda pra tia, manda pra avó, fala aqui, ó, legal, melhor que novela. Comenta aqui se você já sabe o que acontece. Vamos conversar mais sobre isso. Aqui do lado tem outros vídeos pra você assistir. Muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Uou! Tem muito Capitão América, gente. Nossa Senhora. Nossa Senhora.